Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de português, então eu peço que vocês peguem o livro de português na página 85. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre os adjetivos, né? Na aula passada nós falamos sobre o que é um adjetivo, né? Que é o que caracteriza o substantivo, né? Então nós classificamos de adjetivo aquilo que dá característica ao substantivo. Vimos também que o adjetivo ele concorda em gênero e em número com o substantivo que ele modifica, né? Nós vimos também isso na aula da semana passada, né? Então, vamos estudar agora, né, os graus do adjetivo. E nós vamos estudar primeiro uma parte, né, o graus do adjetivo, parte 1. Na semana que vem nós estudamos o graus do adjetivo, parte 2, ok? Então, vamos para o nosso slide. Os adjetivos, eles flexionam-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. Então, são dois os graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. Então, os adjetivos, eles modificam, eles flexionam-se em grau, justamente para indicar a intensidade da qualidade de um ser. Então, tanto para o comparativo, comparando qualidades, como também o superlativo, que nós vamos ver na próxima aula, certo? Nós vamos estudar agora o grau comparativo. Então, o que é o grau comparativo, né? Nesse grau, comparam-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. Então, comparativo já está dizendo comparar mesma característica ou qualidade atribuída, né, a dois ou mais seres ou atribuídas ao mesmo ser, certo? Então, o comparativo ele pode ser de igualdade, ou seja, comparar de igual para igual, pode ser de superioridade, quando eu estou comparando a mais, e inferioridade, quando eu comparo a menos. Então, nós vamos ver esses exemplos agora, certo? Então, o comparativo ele pode ser de igualdade, comparando de igual para igual, superioridade a mais e comparando a mais, né? E inferioridade comparando a menos, tá certo? Então, vamos saber essa diferença. O adjetivo, né? O grau do adjetivo comparativo, ele compara dois seres por meio da característica expressa pelo adjetivo. Então, observem aí, no primeiro exemplo, no grau comparativo de igualdade. É igual a tão mais o adjetivo, mais quanto ou como. Então, eu vou classificar, para comparar de igual para igual, eu utilizo, né, tão, o adjetivo e a palavra quanto ou como exemplo aí. Ele é tão inteligente quanto sua prima. Então, eu estou comparando aí, né, uma característica, né, de ambas as partes, certo? Ele é tão inteligente quanto sua prima. Então, quando nós utilizamos tão quanto, tão como, então é o grau comparativo de igualdade, ok? Na letra B, de superioridade, né? Então, nós utilizamos mais, né? E mais o adjetivo e também acrescentando mais do que ou que também. Exemplo, ele é mais inteligente do que sua prima, certo? Ou ele é mais inteligente que sua prima. Então, tá aí entre parênteses, né? É facultativo o emprego do dó, certo? Então, pode-se colocar ou não. Ele é mais inteligente que sua prima, ou ele é mais inteligente do que sua prima. Então, eu tô comparando aí, né, para mais, né? Uma pessoa que é mais inteligente do que outra. Letra C, inferioridade, né? O grau comparativo de inferioridade. Utiliza-se menos e acrescentando-se mais do que ou também só que. Exemplo, ele é menos inteligente do que sua prima. Então, ele é menos inteligente do que sua prima ou ele é menos inteligente que sua prima. Igual também o facultativo emprego também do dó a isso, certo? Então, esses são os 3 graus aí, a diferença de um grau inferior, superior e também de igual. Outros exemplos aqui, ó, que eu trouxe, ó, para destacar melhor para vocês. Júlia é mais estudiosa do que Lucas. Então, esse mais do que está no grau comparativo de superioridade, mais do que, certo? Então, Júlia é mais estudiosa do que Lucas.
Júlia é tão estudiosa quanto Lucas. Então, está comparando aí de igual. Então, Júlia é tão estudiosa quanto Lucas. Então, eu utilizo tão quanto para comparar de igual para igual. E no outro exemplo, Júlia é menos estudiosa do que Lucas. Então, tá comparando aí para menos, inferioridade, certo? Grau comparativo de inferioridade. Júlia é menos estudiosa do que Lucas. Então, menos do que eu utilizo no grau comparativo de inferioridade. Mais do que superioridade, tão quanto, né, para igualdade e menos do que inferioridade, certo? Eu trouxe uma observação que também tem no livro de vocês aí, que muita gente às vezes diz errado, né? Muitas vezes assim, pelo automático, né? Então, observem, não se pode utilizar mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno, né? Então, no lugar de mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno, que não devemos utilizar, no lugar desses termos comparativos, você deve usar melhor, pior, maior ou menor. Então, não se diz mais bom, se diz o quê? Melhor. Não se diz pior, não se diz mais ruim, sim pior. Não se diz mais grande, e sim maior. E não se diz mais pequeno, se diz menor. Então, observem aí essas regrinhas aí, né, no lugar desses termos comparativos, os quais nós devemos usar o correto, certo? Melhor para mais bom, né? Porque não se diz mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Melhor, pior, maior ou menor, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí, né? O primeiro, estudando graus do adjetivo, essa primeira parte, né? O grau comparativo, né? Que pode ser classificado em inferioridade, superioridade e igualdade, ok? Então, um exercício é um pequeno exercício da página 85, né? E vocês irão resolver, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.